Sabe, nós somos uma igreja que fala muito sobre a graça do Senhor. E nesses dias eu não sei porque algo começou a me incomodar. Porque não sei se eu tenho falhado, irmãos, ou se algumas pessoas não têm entendido, mas tem às vezes entendido a graça e trazido a graça para um ambiente de indiferença. Então o negócio começou a me incomodar quando uma irmã comentou na célula, e por isso é importante a célula, porque às vezes você tem ali o feedback, se o que eu estou falando aqui é exatamente o que o irmão está entendendo, ou se o irmão entendeu errado, e ali é a oportunidade que eu tenho de dizer, olha irmão, talvez seja um pouco diferente, aqui eu não sei como é que você está entendendo a palavra, mas essa irmã falou assim, nós estávamos falando sobre a justificação, né? Sobre Deus enxergar você como um justo, porque Ele pegou a justiça de Cristo e colocou em você. E a irmã falou, eu já aprendi, pastor, eu entendi tudo, Deus tanto faz para Ele, se eu fizer algo bom, se é algo ruim, para Deus doesn't matter, não muda as coisas. Eu falei, irmã, é uma meia verdade, porque realmente não é baseado naquilo que você faz. Quero dizer que não há nada que você faça que vá agradar a Deus mais do que Ele já é feliz com você. E não há nada que você faça que venha desagradar, que venha deixar você mal na fita com o Senhor, porque Deus enxerga você através de Jesus Cristo. Nós estamos debaixo do sangue de Cristo. Em outras palavras, é isso que a Bíblia diz, que Deus pega o seu pecado e coloca em Jesus Cristo. Deus pega a justiça que está em Cristo e coloca em você. Então Deus enxerga a justiça de Cristo em você. Mas você dizer que Deus é indiferente, dá a impressão que Deus está lá cuidando da sua vida, e você está aqui, e não importa o que aconteça, é assim, não muda nada com Deus. Eu quero dizer que, por que é uma meia verdade? Porque, do mesmo ponto que o seu status não muda com relação a Deus, Deus não é um Deus indiferente. Deus é um Deus profundamente alegre e satisfeito com você. Amém? Tanto que Ele te convidou para morar no céu. Você já pensou você mudar para uma vizinhança onde você é indiferente com as pessoas? Não é assim que Deus, Ele ama estar conosco. Deus, Ele ama a nossa presença. Nós dizemos muito que nós amamos a presença de Deus, não dizemos isso? Amém? Os irmãos estão comigo? Mas Deus ama a nossa presença também. Você sabe, Deus é um Deus que, quando Ele criou o homem, criou Adão e Eva, a Bíblia fala que Deus não deixou nem eles ter a lua de mel, Ele já ia lá incomodar eles. Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão. Nos primeiros dias, a Bíblia fala que todos os dias o Senhor ia lá ter comunhão com Adão e com Eva. Sabe, esse é o nosso Deus. É um Deus que é apaixonado por nós, é um Deus que tem prazer na nossa vida. Mas você sabe, por causa do pecado, o Deus que é santo, que é puro, que é majestoso, Ele teve que interromper a sua comunhão conosco. E não é que Deus não suporta o pecado, é que o ser humano pecador não suportaria a presença de Deus, seria fulminado na presença de Deus. Você sabia disso? Parece que Deus que tem nojo, né? Repugnante. Deus não tem problema com o pecado. Se não fosse assim, Ele não se fazia carne e não vinha andar em semelhança do pecado, andar como nós aqui, como homem. Você tem ideia? Você tem ideia do que é o Deus que criou? E Ele agora se fantasiar de criatura e andar junto com as minhoquinhas, que é o ser humano que foram criados, perdão da palavra. Você tem noção do que é isso? Então o problema não é que Deus Ele tem algum problema, Ele não pode se sujar, não. O problema é que o ser humano não podia mais chegar perto de Deus para não ser fulminado por causa do pecado. Tanto que o sacerdote, quando ia ministrar ao Senhor no Velho Testamento, para ele poder entrar no Santo dos Santos, era um tremendo desgaste, um tremendo estresse, porque se ele tivesse algum problema ali, alguma mágoa, você tem uma ideia, o cara nem dormia, eu não dormiria mesmo, porque de tanta ansiedade, porque era uma vez por ano que ele podia entrar no Santo dos Santos.
Mas ele nem dormia para não correr o risco de ter sonhos pecaminosos. Já viu quando você sonha que você está fazendo coisa errada? Deus podia te fulminar só por causa do teu sonho. Então era um negócio, era uma tensão, irmãos. Os caras tinham que amarrar uma corda no cara e uma sineta, porque ele estava lá dentro, trabalhando, ministrando ao Senhor. De repente, se Deus achasse uma unha no lugar errado, lá o cara morria fulminado. E quem que era macho para ir lá buscar ele lá dentro? Por isso a corda, né? Os caras inteligentes. Traz o cadáver de volta aqui do sacerdote. Vocês estão entendendo? Mas a Bíblia fala que quando Cristo derramou o seu sangue por nós, a nossa dívida de pecado foi paga. E por isso hoje nós podemos nos achegar diante de Deus. Mas você sabe, porque Deus nos ama. Sabe, o apóstolo João, quando vai escrever isso lá em João 3,16, que é o versículo talvez mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não tem noção da força dessas palavras, porque ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontrou, e olha que aquele idioma que ele estava escrevendo era um idioma que tinha muito rico, com muitas palavras. Ele não encontrou palavra para descrever o amor desse Deus. Então deixa eu te dizer, Deus, ele é, com todo perdão, algo que é santo, mas Deus é um pai babão. Ele te ama, ele te olha com olhos de alegria. Deus tem prazer na sua criação. Ainda que durante muito tempo essa comunhão foi rompida por causa da escolha do homem, e Deus sabia que se ele se manifestasse ao homem daquela forma, o homem não suportaria a sua glória, a sua presença. Sabe, isso que nós sentimos aqui, e muitas vezes não valorizamos durante o louvor, era o suficiente para fulminar qualquer pessoa lá no Velho Testamento. Durante muito tempo essa comunhão foi rompida. Mas esse mesmo Deus apaixonado, esse Deus que é um fanzaço nosso, falou, só existe uma forma de eu salvar o homem, eu indo lá e fazendo aquilo que ele não deu conta de fazer. E a Bíblia fala que o sangue de Cristo nos deu acesso novamente ao Pai, nos deu acesso à presença dele, a esse Pai, irmãos, que é um Pai cheio de amor, cheio de alegria, esse Pai que tem prazer em nós. Eu falei aqui há um tempo atrás que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e veio uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Sabe, hoje nós estamos cobertos por Cristo. Hoje todos os atributos, toda a justiça de Cristo está sobre nós. Então tudo aquilo que Deus falou para Cristo serve para nós também. Eu quero dizer que você é o filho, você é a filha amada, em quem Deus se compraz, em quem Deus tem prazer. Ah, irmãos, que verdade poderosa isso. Que verdade poderosa. Você sabe, filhos que têm confiança no amor do Pai, eles podem ir muito mais longe. Por isso que a Bíblia fala que o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Se você entendesse o amor de Deus por você, mas não é só o medo de Deus, irmãos, é o medo de muitas coisas que a gente faz. Quantas pessoas não vêm no culto porque tem medo de, se não trabalhar naquele dia, vai lhes faltar. Você sabe, isso foi uma coisa que demorei para entender. Eu achava que o cara gostava de ficar trabalhando. Olha que miserável, preferiu o trabalho do que vir aqui adorar o Senhor. Ai, Deus falou, isso não tem lógica, né, filho? Quando que o cara vai gostar? Já trabalhou a semana inteira. Você acha que o cara está lá trabalhando domingo porque ele gosta de trabalhar? Ele está lá porque ele está com medo. Ele está com medo de faltar no fim do mês. Ninguém escolhe trabalhar. Claro que o cara queria estar aqui, está tão gostoso aqui, não é ar-condicionado, o cara lá no solão ralando. Mas o dia que ele entender que o Pai o ama tanto, tanto, mas tanto, ele não vai ter medo de faltar nada, porque esse é o amor ele lança fora o medo. Aquele que é amado por Deus, veja, todos somos amados por Deus, aquele que
entende que é amado, aquele que percebe, aquele que, agora eu entendi, Deus, eu sou realmente amado, sabe? O medo é lançado fora, irmãos. Oh Deus, eu me lembro quando eu fui ir para o ministério, e a primeira vez, quando eu fui deixar a minha casa, porque Deus me chamou para ir para uma outra cidade, eu não tinha muita intimidade com Deus, eu corri num monte de profeta, pessoa para confirmar se era de Deus, se não era, mas eu fui todo preocupado, porque e se faltar, e se não acontecer, e se não der certo, e se isso, e se aquilo, e se não sei o quê. E graças a Deus, irmãos, que eu mudei. Sabe, isso é tão precioso quando a gente muda, né? Ah, pastor, mas você dizia tal coisa, agora você não fala mais. Graças a Deus, sinal que eu cresci, né? Quem não muda, nós temos um problema sério. E eu estava comparando quando Deus me chamou para vir para cá, uma decisão que era muito mais, vamos dizer assim, muito mais invasiva, muito mais agressiva, que eu não estava mudando apenas de cidade ou estado, estava mudando de país. E, irmãos, foi tão tranquilo, tão tranquilo. Quando Deus falou, você vai mudar, você vai para outro lugar, vai para outro país. Eu falei, amém. Fiquei em paz, irmãos, dormi tranquilo, porque eu já conheci o amor de Deus. Eu não tive medo, o amor lança fora o medo. Não tem mais ir se, porque você conhece o amor do Pai. O problema é que quando nós não conhecemos esse amor, irmãos, as coisas, o diabo coloca tanta dúvida nas nossas cabeças, sabe, coloca tantos e se, e o diabo trabalha com isso, e essas dúvidas nos impedem de avançar, porque o tempo inteiro nós estamos com medo de onde nós estamos pisando, aquilo que nós estamos fazendo. Será que é essa decisão? Será que é isso? Será que Deus vai me honrar? Não é isso? Irmãos, eu tinha um problema comigo. Problema não, eu sempre preguei com esboço de papel. Então, antigamente tinha um púlpito e tinha uns esboços aqui, mas eu não me agradava, eu achava tão bonito o pastor que pregava sem ficar lendo, né? E eu falei, eu vou pregar sem ficar lendo, vou abrir a boca e Deus vai me usar. Aí vem e se não usar? Eu falei, eu fico com cara de bobo na frente dos irmãos e não falo nada. Sabe, mas o tempo inteiro o Senhor nos prende. O Senhor não, as dúvidas nos prendem por causa da gente não conhecer e não desfrutar do amor de Deus. Novamente, o horário está acabando, eu não preguei a mensagem, mas os irmãos recebem, creem que é do Senhor isso, creem que é uma palavra do Espírito. Era o que o Senhor queria ministrar. Vocês veem que eu estou tendo um problema, né? Eu não estou escutando direito o que Deus quer falar no domingo, mas amém, que Ele é justo e fiel, e Ele fala o que Ele quer e não o que eu quero domingo, sabe? Então é isso que eu vou falar, que Deus quer que você escute nessa manhã, sabe? Creia no amor de Deus, sabe? Deus é esse, novamente, com todo o perdão da palavra, irmãos, Deus conhece meu coração, com toda reverência eu vou usar essa expressão. Deus é esse pai babão, que fica olhando para você e fica feliz, sabe? Olha meu filho, ele está avançando, está crescendo. É interessante que a Bíblia fala que Deus não tem prazer quando a gente retrocede, porque o nosso pai, e é interessante que quando eu não conhecia o amor de Deus, eu achava que Deus, que era um negócio muito sério, Deus ficava bravo, né? Olha, se você for para tal lugar e você voltar, Deus vai te castigar. Não, Deus não tem prazer que você retroceda, porque Ele é um pai, Ele é o que mais torce por você, Ele é o que mais tem planos, Ele é quem mais sonhou, sabe? Porque quando a gente fala de renunciar aos nossos projetos, para você viver os projetos de Deus, eu quero dizer que a vontade dEle é que você coma e viva o melhor dessa terra, sabe? Nós temos que abrir mão, quando nós entendemos o amor de Deus, a gente se lança de uma forma diferente, porque você confia que Deus é bom, que Ele te ama, e que todas as coisas boas Ele preparou para você, sabe? O amor de Deus não é um amor indiferente para nós, amém? Sabe, quando eu falo de que o amor de Deus é imutável, eu não estou dizendo que Deus ele é indiferente.
Mas Deus é um Deus que nos ama demais. E o que eu quero dizer com isso é que não há nada que mude esse amor dele por nós. Por muitas vezes a Bíblia fala que o pai que ama, ele precisa corrigir. Mas se Deus está te corrigindo, não é porque ele não te ama. Você entende? Há uma diferença. Há uma diferença daquele que corrige porque ama. E há uma diferença porque muitas vezes a correção, nós nos relacionamos com vingança, né? Eu vejo isso na minha vida. Às vezes meu filho está lá e eu falo, para. Ele aí bate no menino. Eu já bati com raiva, mas Deus não fica com raiva. Deus, ele corrige na medida certa. E corrige porque ama. Quero dizer, Deus não vai abrir mão de você porque Deus te ama. Você custou muito caro. Você sabe até isso, né? Nós somos preocupados às vezes com a nossa salvação. E a gente fica preocupado, porque eu não posso perder a salvação, porque... Deixa eu dizer uma coisa. Até a salvação, se dependesse de você, se a minha salvação dependesse de mim, irmãos, eu ia estar com medo. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo fala que aqueles que o Pai deu para Ele, de modo algum ninguém os arrebataria da sua mão. Quem mantém a sua salvação é o próprio Deus, porque não foi você quem comprou Ele. Amém? Não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que você achou, você pensou que um dia você se achou bonzinho, falou, eu vou lá na igreja dos crentes. Não. A Bíblia fala, eu vos escolhi, eu te comprei, você é minha propriedade, eu não abro mão de você, das minhas mãos ninguém te arrebatará. Oh irmãos, esse é o nosso Deus que nos ama. Sabe, nós precisamos descansar nesse amor, nós precisamos confiar nesse amor, esse amor que lança fora todo medo. Sabe, aqueles filhos que são amados, eles têm confiança, eles são confiantes inclusive para receber as coisas de Deus. Sabe quantos filhos não pedem porque não têm essa noção que são amados, estão ainda tentando merecer algo que já é deles. Sabe, Jesus Cristo, quando ele ouviu que ele era o filho amado, que Deus tinha prazer nele, eu quero saber perguntar para você, em que momento do ministério de Jesus Cristo que ele ouviu isso? Depois que ele foi para a cruz? Não, irmãos, foi no começo do ministério. Jesus não havia feito obra nenhuma, mas por ser o filho, só por isso bastava para que ele fosse amado e para que Deus tivesse prazer nele. Eu quero dizer que Deus não te ama pelo que você faz, Deus te ama porque você é filho. Deus te ama porque Ele sonhou com a sua vida. E você sabe, quando eu vejo as fraquezas do meu filho, eu fico com mais amor. Eu entendo que ele precisa ser mais amado. Sabe, eu não fico com raiva quando ele não consegue as coisas, mas eu me encho de compaixão, me encho de mais amor. Sabe, eu quero dizer que Deus não está preocupado com a sua performance, mas talvez aquele irmãozinho que é mais frágil é o que Deus talvez tenha dispensado mais amor, porque talvez seja o mais carente. Você sabe, um filho vai chegando numa certa idade, ele não precisa do mesmo nível de atenção de que quando era bebê. Sabe, eu quero dizer que às vezes aqueles que a gente acha que Deus está mais bravo, menos amado, às vezes é o mais amado da parte de Deus. O irmão que mais tem problema com o pecado, que mais luta para sair do vício, eu quero dizer que Deus te ama demais. Quero dizer que Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo a sua vontade, Deus está vendo o seu coração, irmão. Descansa no amor de Deus. Reconhece, Senhor, eu não dou conta. Sabe, eu quero te agradar, aquilo que quero eu não faço, aquilo que faço é o que eu não quero. O apóstolo Paulo passava por isso, irmãos. Tá, essas coisas foram inspiradas pelo Espírito Santo e estão escritas na Bíblia, para que nós entendêssemos que não é baseado naquilo que nós fazemos. O amor de Deus é o mesmo por nós.
Sabe, mas o dia que nós entendemos, que nós recebemos, que nós formos amados pelo Senhor, eu quero dizer que esse amor vai inundar de tal forma você, que você vai ser a expressão do próprio Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele é o próprio amor. Quando você recebe o amor, você está recebendo o próprio Deus dentro de você. Sabe, aí você vai falar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Da mesma forma que hoje existe uma natureza pecaminosa que nos inclina para o pecado, a fazer as coisas que muitas vezes nós já sabemos que vamos ficar mal depois. Vai chegar um tempo em que você vai falar, eu não consigo parar de fazer o bem, eu posso até tentar fazer o mal, eu fui lá para xingar, para brigar, para descascar aquela pessoa, cheguei lá, eu não consegui, a única coisa que eu fiz foi amar ela, foi derramar amor, porque você só vai ser, Deus vai estar dentro de você, e a única coisa que você vai dar conta, é expressar o amor de Deus. Sabe, nós precisamos ser cheios desse amor. Sabe, é o que eu te convido nessa manhã. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar para que você receba desse amor, irmão. Sabe, nós precisamos experimentar e desfrutar desse amor de Deus. Primeiro para nós. Primeiro nós precisamos nos sentir amados. Primeiro nós precisamos experimentar desse amor. Sabe, mas quando você experimenta, você começa a se encher de tal forma que você vai ser transbordado desse amor. Sabe, porque esse amor é infinito. Esse amor é o próprio Deus nas nossas vidas.